Olá, gente, bom dia, boa tarde e boa noite, porque, como eu sempre falo, eu não sei o horário que vocês vão ver essa videoaula. Especificamente, essa videoaula é destinada ao segundo ano do Colégio Liceu Albert Einstein. Tá aqui, olha aqui agora, tá vendo? Agora eu tô chique. E vai falar do primeiro reinado e dos períodos regenciais. Período esse aqui do Brasil, gente. Unidades aí das nossas apostilas, mas para quem esteja vendo no canal, é o momento da gente ter uma compreensão sistemática, sintética, porém tem vários estudos embutidos nesse assunto, mas aqui para vocês possam ter uma noção. O que seria esse primeiro reinado? Esse primeiro reinado é o período da independência, o período monárquico, inicial do período monárquico do Brasil, quando Dom Pedro inicia esse processo de independência. Dom Pedro, esse, o primeiro. E que finda aí o processo de independência, movido à pressão das elites portuguesas, brasileiros, exército, e Dom Pedro, dia 7 de setembro, proclama essa independência, né? E muita gente resistiu quanto pôde, procurando resguardar aí privilégios aí dos lusitanos portugueses, mas o Brasil chega à sua independência da coroa de Portugal. Mas uma das primeiras iniciativas do imperador naquele momento foi criar e promulgar uma constituição, uma assembleia. Para quê? Para que o país tivesse naquele momento uma carta magna para o seu regimento. Não é apenas ser independente e não ter leis, não ter regras, deveres para o cidadão. Então, precisava de uma carta magna maior. Então, a Assembleia Constituinte foi formada em 1823, a primeira tentativa de assembleia, né, invalidando pelo acordo incompatibilidades que foram acontecendo entre deputados, e aí você envolve uns atributos políticos, e nós sabemos que até nos momentos atuais nós temos esses atributos políticos, essas questões políticas envolvidas, né, e numa outra tentativa, isso, a primeira Assembleia em 1823, em uma outra tentativa, a Constituição foi promulgada em 1824, a primeira do Brasil independente. Então, repetindo, em 1824, promulgada a primeira Constituição brasileira independente. Essa Constituição, eu vou ler aqui um pedaço, entre outras medidas, dava ao imperador poder de dissolver ou até mesmo a Câmara dos conselhos provinciais das pequenas províncias que havia no Brasil. Manobrando assim tanto por base legislativa, o poder do imperador, ele era, essa primeira constituinte, ele era soberano. Olha, ele era soberano. Que gracinha sem graça, nossa senhora, gracinha. Então, essas medidas deixavam poderes vitalícios, indicar presidentes de comarcas. Então o imperador, ele tinha um poder muito forte nesse processo. Essas medidas deixavam a maior parte do poder nas decisões, e eu tenho aqui por convicto que Dom Pedro naquele momento precisava isso eu penso que precisava desse momento, e evidenciava um caráter déspota de um rei e de um imperador, e autoritário, que prometeu ser liberal, portanto, se tornou-se déspota e guinada autoritária, um governo que gerou revoltas, usufruiu, né, de antigos adversários políticos de Dom Pedro I. Quem quer observar um pouco sobre essa trajetória de Dom Pedro está passando aí, devido a esse momento de quarentena, um novo mundo que retrata aí como que Dom Pedro tinha revoltosos revoltosos ao seu império, né? Uma dessas revoltas foi a Confederação do Equador, né, que aconteceu, que o nosso conhecido Frei Caneca liderou, né, os pernambucanos revoltosos contra o império de Dom Pedro. Muitos militares também ficaram reprimidos e revoltosos com esse primeiro reinado de Dom Pedro. A insatisfação muito
concisa e geral para o país naquele momento, Dom Pedro não andava bem, Dom Pedro não andava bem, Dom Pedro não tinha essa questão. Então, em 1825, foi derrotado aí a antiga colônia, as províncias, elas tiveram aí as suas revoltas, né? Por caráter econômico, com menos taxa a ser paga ao imperador. Então, um primeiro reinado conturbado aí. E com tudo isso, em 1825, o Brasil foi derrotado na Guerra da Cisplatina, né? E que se transformou nessa antiga colônia independente que é hoje o Uruguai. Essas guerras, danos países, danos políticos, danos econômicos, danos, você perda de uma guerra, perda de um momento de conflito, causa problemas na importação, causa problemas de impostos, dificuldade de se recuperar, na cobrança, na extensão territorial. Então, é assim, penso eu com um governo um pouco tão quanto desastroso aí, primeiro reinado, mas é uma experiência de independência. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, senão hoje seríamos até muito tempo colônias ainda dos lusitanos portugueses. Então esse processo ele tem de ter sido um pouco conturbado mesmo. E quando em 1826 Dom João ele morre, surge um embate na sucessão do trono português. E aí, diante de reivindicações brasileiros e portugueses, Dom Pedro abdica a favor da filha, né, Dona Maria da Glória. No entanto, seu irmão Dom Miguel, que sempre muito opositor a Dom Pedro, devido a ciúmes familiares, devido à postura de Dom Pedro, então Dom Miguel sempre foi um opositor ferrenho ao seu irmão, dá um golpe de estado e usurpa o poder da irmã, da Dona Glória, né? Então, esse Dom Miguel, ele sempre vive em conflito constante com seu irmão, e é complicado essa vida dos dois. O imperador brasileiro então não envia tropas para solucionar esse embate, né, contra sua filha, eu falei irmã, né, contra sua sobrinha, né, que Dom Miguel toma o poder. Esse fato irrita os brasileiros, em vez de estar priorizando esse fato irrita os brasileiros, porque ao invés de Dom Pedro canalizar o seu processo aqui no reinado, ele começa a interferir a processos ligados a Portugal. Então isso gera um temor, querendo o país ter uma nova independência, porque não adiantava ter uma independência, mas o imperador naquele momento está, a princípio, pensando ainda em Portugal. Então, com isso, o imperador perde assim o pouco e vai perdendo gradativamente a sua popularidade. E tudo isso se soma a um assassinato, né? Então, um assassinato, né, do jornalista Libero, que conhecido como desafeto do imperador. Então ele morre em todo esse processo conturbado, e esse episódio faz a aprovação do imperador cair mesmo ao chão. E em um momento delicado acontece uma viagem em Minas Gerais, ele é hostilizado, e como acontece aí com alguns governantes. Então Dom Pedro imediatamente responde essa desordem, essa agitação, não com prazer. Ele responde isso enviando tropas, enfim. Então um momento entre a população e Dom Pedro I fica conturbado. Nesse momento, duas das maiores bases de sustentação a ele retira o apoio, e a nobreza e o exército abandona aí o imperador e torna uma situação insustentável para esse cara, esse Dom Pedro I, esse seu Alcântara, família Bragança, e ele não encontra solução a abdicar o trono ao seu filho, Pedro de Alcântara. Então, com 5 anos, em 7 de abril de 1831, e ele vai lá e retorna para Portugal. 5 anos. 5 anos. Em 7 de abril. Começa aí o período regencial. Começa aí, chamamos o período que, após a abdicação de Dom Pedro, é a posse de Dom Pedro II ao trono, compreendendo entre o momento historiográfico e o período de 1831
a 1840. Então, com a abdicação por lei, quem assumia o seu trono era o príncipe, o pequeno príncipe Dom Pedro II. No entanto, ele não tinha idade ainda para assumir e naquela época não obedecia às determinações da maioridade constitucional, então ele não podia assumir, uma pequena criança assumir, administrar, então não tivesse idade suficiente para isso. Começa aí a princípio ser formada uma Assembleia Geral, uma Assembleia para que tome com senadores e a Câmara, diante essa situação, formar regências para que Dom Pedro II alcance a maioridade para que possa governar esse país. Então precisava aí desse período, esse período chama período regencial. Então é uma questão de urgência. Então vamos exemplificar para vocês aqui nesse momento esses períodos regenciais do Brasil, esses períodos regenciais. Deixa eu... Ó, que bobeira. Não. Ah, então vamos continuar. Que bobeira, não tem graça. O segundo ano dá vontade de chamar a atenção do Guilherme. Cadê? Não tem um Guilherme aqui? Chama o Guilherme aí. Não, tá difícil. Então vamos chamar a atenção do Guilherme. O Guilherme deve estar assistindo aí, a turma deve estar assistindo. O período regencial foi dividido em duas partes. Regência trina, duas partes. Regência trina, 1831 a 1834 e regência una, 1834 a 1840. Naquele momento a Assembleia possuía 3 grupos e esses grupos nessa Assembleia Geral, porque é o seguinte, se forma uma Assembleia para que possa ter grupos, então se seja uma questão não paritária, seja uma questão também de ensaios democráticos, esses grupos possuíam os moderados, que tinha a sua grande maioria representava a elite, né, defensores aí da centralização, então eram elite, né, que fazia parte dessa regência. Restauradores defendiam a restauração de Dom Pedro I e os exaltados que defendiam a descentralização do poder. Então vamos repetir isso de forma tranquila para vocês entenderem. Duas regências, regência trina, 1831 a 1834, regência una, 1834 a 1840. Naquele momento a Assembleia possuía 3 grupos, os moderadores, os restauradores e os exaltados. A regência trina provisória governa de abril a junho, sendo composta por senadores como Joaquim Carneiro Campos, a ala de restauradores ele representava, Nicolau Campos, ele representava os liberais moderados, Francisco Lima Silva representava aí os setores conservadores, sobretudo o exército tinha uma importância muito fundamental nesse processo. Logo o jogo exigiu uma formação de uma regência trina permanente, que começou ela aí provisória, e essa regência trina se tornou-se permanente, com uma assembleia composta aí por integrantes de vários setores da camada da sociedade, e muito que se junta pessoas com ideais diferentes, vem logo os conflitos. Para que isso? Enfim, vamos dar continuidade. Vem logo os conflitos. E no ano esses conflitos foram gerados e foram tendo como espelho também a população, vendo o conflito interno no governo, nas regências, a população também começa a se mobilizar para ter movimentos esses de revoltas contra o império, de revoltas contra a situação, até mesmo movimentos separatistas eclode aí no nosso país, a cabanagem no Pará, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada, a Revolta dos Malês na Bahia, a Balaiada no Maranhão. Então, olha, como também eclodiram no período conturbado do país
essas revoltas. Então a gente vê que a família real, ela no começo, quando chegou, que foi uma das primeiras matérias que falamos aqui, depois até instaurar o período de Dom Pedro, esse primeiro reinado e o período regencial, a família real não passou momentos fáceis aqui no Brasil não. Mas, contudo, eles divertiram também na nossa terra, terra boa, com esse país, com essa malemolência, né? Então passa aí a ter revoltas, né, separatistas. Então, repetindo elas com calma: a cabanagem no Pará, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada e a Revolta dos Malês na Bahia e a Balaiada no Maranhão. Então, um ano muito conturbado. Isso em 1883. Em 1884, Dom Pedro morre e altera aí o cenário. A Assembleia passa a brigar, a disputa. Dom Pedro I morre, né? Aos progressistas, e o diálogo dos revoltados progressistas começa a ter assim mais um acesso de diálogo. Um novo documento é assinado em 1884. Esse documento tem um ato chamado Ato Adicional, substituindo a regência trina pela chamada regência una, aquela que eu mencionei no começo. E é bom dizer aqui que os candidatos favoritos para a eleição eram Antônio de Paula, né, do Partido Conservador, o padre Diogo Antônio Feijó, liberal. Este último venceu a disputa apertada na margem de voto. Feijó sob o poder em 1835, tem base deixando o poder 2 anos posterior, e aí motivados aí por problemas, porque dentro de toda essa conturbação, tem todas essas assembleias aí nesse período regencial, tinha também a importância dos movimentos separatistas e dos movimentos também populares aí, que também estavam todos eles conturbados com esse processo, né? Então, falta de estrutura política causa aí um isolamento político. Então, essas coalizões aí logo causa isolamentos políticos, né? Então é muito complicado. A segunda regência única foi chefiada aí por Pedro de Lima, também teve aí aproveitando dessa derrogada, essa regência una aí teve um fortalecimento e uma centralização política. Então teve 2 regências únicas, como também teve 2 regências trinas, né? Porém, na opinião de muitos conservadores, isso não foi importante para o país, e também de muitos separatistas, de muitos revoltosos, também não foi um período bom. Os liberais e a elite preferem centralizar o poder em uma mão só, e aí apoiando a posse de Dom Pedro II. Os liberais criam o Clube da Maioridade, que logo posteriormente vai dar o golpe da maioridade, antecipando aí o Pedrinho II, o Dom Pedro I, já foi o Dom Pedro II, a chegada no poder. Na opinião pública, influenciado muito pelos liberais, essa medida, né, contraria a Constituição, e é uma declaração assim da maioridade com apenas 14 anos, né, nesse declaração de maioridade, que eles gostam muito de falar de golpe de maioridade, mas vamos dizer, e penso eu, uma declaração de maioridade em 1840. Dom Pedro II tem apenas 14 anos, e após esse jogo com o objetivo geral de dar um rumo para o país, para conservadores e liberais controlarem Dom Pedro II, o próprio Dom Pedro chega ao poder com esse golpe de maioridade. É aí Dom Pedro II chega ao poder. Então você vê, foram aí quase 20 minutos de aula, né? E a gente falando aí sobre esse período, um período muito, e foi um pouco resumido, tem vários fatores que aconteceram aí, é um período muito interessante do nosso país. Gente, esse canal vai melhorar, vai ficar bom, as aulas vão ficar interessantes para vocês, e assim, é destinado aí especificamente para alunos do Colégio Liceu, mas todos aqueles alunos que foram meus alunos, que estão preparando aí e estão aí nessa quarentena, quiserem, tá aberto esse vídeo para todos, para a gente trocar ideia, mandem perguntas, eu deixo meu contato aí, eu deixo os links de contato das minhas redes e vamos conversando.
para todos aquele beijinho.